Olá, meninos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o coração e o impulsionamento do sangue. O que o coração, na verdade, vai contribuir aí para impulsionar o sangue? Então, gente, a gente aprendeu na aula anterior, vou até voltar aqui, sobre esse esquema. Esse esquema aqui, na verdade, a gente já tem uma ideia do que significa. Só que agora a gente vai estudar esse esquema de uma forma mais aprofundada, tá? Então, eu vou passar aqui esse slide. Tá. Então, hoje a gente vai focar mais nessa imagem aí, tá? Eu sei que na aula anterior a gente olhou um pequeno gráficozinho, um desenho que eu fiz para vocês, mas agora a gente vai tentar entender de uma forma mais didática, né? Mais perto da realidade, mais realista. Então, gente, o coração ele é desse jeito, na forma didática. Lógico que se você visse um coração de verdade, nem seria comparado com os desenhos, mas ele é basicamente assim. Nos livros didáticos você vai ver ele assim. Então, o coração ele é responsável então por impulsionar o sangue. E agora vamos imaginar a seguinte situação. Se você pegasse sua mão, abrisse e fechasse cerca de 70 vezes por minuto, por um bom tempo, tá? Você ficaria fazendo isso, vamos supor, umas 3 horas você fica fazendo isso com a mão, direto, sem parar. O que iria acontecer com seus músculos? Seus músculos iriam ficar doloridos, você iria ficar cansado, né? E no caso do coração, que é um músculo também, ele nunca se cansa. Ele é, na verdade, um músculo adaptado para isso, para essa situação, para ficar ali batendo até o fim da sua vida. Então, o coração, ele bate em média entre 60 e 70 por minuto, quando estamos em repouso, tá? Quando a gente está calmo, está tranquilo. E quando a gente faz uma atividade mais intensa, lógico que ele vai aumentar aí essa questão de batimento cardíaco. Então, vamos continuar a nossa aula. O coração, ele tem uma membrana, essa membrana é chamada de pericárdio. Essa membrana, ela cobre o coração, né? Deixando aí o coração protegido. Bom, agora vamos relembrar aquilo que a gente estudou lá naquele esquema, né? Então, aí nós temos o coração. O coração, ele possui 4 cavidades. Que cavidades seriam essas? O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, tá? E, na verdade, essas cavidades aí, elas ficam contraindo e relaxando, fazendo com que o fluxo sanguíneo siga em sintonia, tá? Então, olha, aí nessa imagem você já pode observar, né? Então, vamos tentar entender como que funciona esse esquema. Então, o coração, ele vai receber aí um sangue, né, arterial. E esse sangue arterial, ele precisa ser passado para as células, né? O que é um sangue arterial? Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio, tá? E aí, o que acontece? Esse oxigênio, ele tem que ser levado para o nosso corpo, para o nosso organismo, né? Para as nossas células. A partir do momento que essas células recebem esse oxigênio, elas estão cheias de gás carbônico. E esse gás carbônico vai ser passado para o sangue. Ó, aqui nós temos as células ficando vermelhas, ou seja, recebendo o oxigênio. E aí, o gás carbônico vai para o sangue e o sangue fica venoso, né? Por isso que eu botei a setinha de azul.
E aí, no caso, esse sangue que recebeu esse gás carbônico das células vai para o coração, tá? E no caso aí, nós temos duas veiazinhas. Essa veiazinha daqui de cima, deixa eu pegar aqui. Essa veiazinha daqui de cima é chamada de veia cava superior. E essa veia de baixo é chamada de veia cava inferior. Superior e inferior. Aí o que que acontece? O sangue, ele chega, o sangue venoso, tá, gente? Chega nessas artérias, nessas veiazinhas aqui, tá? E aí o sangue preenche o átrio direito. Você tá vendo aqui que o sangue tá preenchendo o átrio direito. Em seguida, o átrio direito passa esse sangue para o ventrículo direito, tá? Depois disso, abre uma válvula aqui, ó, e esse sangue vai ser passado para cá, para essa artériazinha. O nome dessa artéria aqui é chamado de artéria pulmonar, tá? Ó, outra coisa que eu quero especificar para vocês. Circulação sistêmica é só essa parte aqui, tá? É a parte em que o sangue arterial vem do coração, vai lá para as células, é distribuído para o corpo e volta para o coração venoso. Isso é circulação sistêmica. Agora vamos continuar outra parte. Então, depois disso, né, o sangue venoso, ele vai ser passado lá pro pulmão. Onde lá no pulmão vai ocorrer o quê? A troca gasosa. O sangue que está indo para lá, ele está com gás carbônico, né? Ele está venoso. Então, ele precisa de oxigênio, tá? Aí, o que que acontece? Ele pega e captura o oxigênio. E deixa o gás carbônico lá no alvéolo pulmonar para ser descartado pela respiração. Aí o sangue vem aqui já todo arterial de volta para o coração, só que no caso aqui ele vai preencher o lado esquerdo do coração. E aí preenche aqui o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo, né, preenchido depois. E aí esse sangue que está no ventrículo esquerdo vai para cá para cima, para essa artériazinha vermelha aqui, chamada de artéria aorta, tá? E aí, nós temos uma circulação pulmonar. A circulação pulmonar é o sangue venoso vem para cá, ocorre a troca gasosa e volta arterial para o coração. Isso que é circulação pulmonar, tá? Então, é basicamente isso que eu tinha para explicar para vocês. A contração do músculo cardíaco é chamado de sístole e o relaxamento de diástole. Então, quando o coração ele se contrai, como está acontecendo aqui, ó, você tá vendo que essa parte que tá tipo sendo empurrada, isso a gente chama de sístole. Essa parte de baixo aqui, ela ficou relaxada. Quando o coração ele relaxa, a gente chama de diástole. Aqui já está acontecendo o contrário. Aqui a parte de cima já relaxou e aqui a parte de baixo contraiu. Então, aqui a parte de cima a gente chama de diástole e a parte de baixo a gente chama de sístole. Então, gente, você tem que lembrar que sístole é contração e diástole é relaxamento. Bom, agora a gente vai aprender aí um pouco sobre as válvulas, tá? Então, o coração, ele possui aí um sistema de válvulas. Vamos falar primeiro da válvula tricúspide e da válvula bicúspide. A válvula tricúspide, ela fica aqui, ó, tá? Abrindo e fechando para que o sangue entre de uma cavidade para outra, tá? Então, aqui ela é chamada de tricúspide porque ela possui dois sistemas de válvula, tá? E aqui ela é chamada de bicúspide porque ela possui somente dois sistemas de válvulas. Vou já explicar para vocês o que é esse sistema.
Então, qual é a importância dessas válvulas aí? Dessas válvulas? A importância dessas válvulas é fazer com que o sangue siga um percurso e não haja refluxo. Ou seja, o sangue ele não volte para o mesmo lugar. Por exemplo, aqui, ó, você pode observar aqui nessa imagem, ó, que o sangue ele preenche e vai embora para cá, ó. Ele não volta, não tem uma volta, tá? Essa válvula aí, ela serve justamente para isso. Então, eu vou passar aqui. Então, assim como existe esse sistema de válvulas aí entre átrio e ventrículo, existe outras válvulas que ficam nas artérias e nas veias, tá? Por exemplo, aqui, ó, essa artériazinha aqui, ó, pode observar aqui, ela é uma válvula tronco pulmonar, tá? Essa válvulazinha aqui. E essa outra aqui é uma válvula da aorta, ó, que é essa que sai aqui por trás, que é a válvula da aorta, ok? Agora, vamos observar as válvulas como se estivéssemos vendo o coração de cima, tá? E não de frente. Essa aqui é a parte da frente do coração, essa aqui é a parte, como se fosse a costa do coração, né? A parte de trás. Aqui é o lado direito do coração e aqui o lado esquerdo do coração. Aí, olha só por que é chamado de bicúspide. Válvula bicúspide, por quê? Porque só tem duas pecinhas aqui, ó. Duas peças de válvulas, tá? E tricúspide, por quê? Porque tem uma, duas, três. Três peças de válvulas, tá? E aqui nós temos, ó, a válvula tronco pulmonar e a válvula aórtica, tá? Válvula da aorta ou válvula aórtica, tanto faz você chamar assim. Aqui você tem que entender que a gente está vendo o coração de frente, tá? E aqui a gente está vendo de cima, como se a gente tivesse cortado ele e a gente estivesse vendo ele de cima, tá? Então, gente, vamos falar agora sobre o ritmo do batimento cardíaco. O ritmo do batimento cardíaco, ele é controlado por um marca-passo natural do nosso coração. O nosso coração só bate por causa desse marca-passo. E como que funciona isso, tá? Esse marca-passo, ele é chamado também de nó sinoatrial, tá? E ele fica bem aqui, ó. Ele fica bem aqui só comandando os batimentos do coração. Tá aqui, ó. E o que acontece aí para, na verdade, ocorrer esse processo de o coração receber esses impulsos nervosos para que o coração contraia e relaxe? Então, o marca-passo produz impulsos elétricos que levados por outras células fazem o coração se contrair, tá? E, na verdade, esse marca-passo, né, é um conjuntinho de células que fica situado aqui no átrio direito. Ele fica todo situadozinho aqui nessa parte do átrio direito, tá? Mas o ritmo e a força do batimento cardíaco são influenciados também pelo sistema nervoso. Então, muita coisa não é a gente que controla, tá, pessoal? Muita coisa é controlada simplesmente pelo nosso sistema nervoso. Ó, aqui nessa imagem, ele mostra basicamente como que ocorre o processo de comando do sistema nervoso. Tudo que está aqui é controlado pelo nosso sistema nervoso central. Aqui vocês sabem que é o encéfalo e essa parte aqui você sabe que é a medula espinhal aqui para baixo. Então,
Tudo, na verdade, é controlado por nervos. Então, não é você que fica mandando controlar o seu coração. O seu cérebro, o seu sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, vão fazer com que ocorra esse batimento cardíaco aqui em harmonia. Bom, quando a gente faz exercício físico ou a gente leva um susto, por exemplo, os nervos e os hormônios fazem o coração bater muito mais rápido, tá? Por que que o nosso coração tem que bater mais rápido quando a gente faz atividade física? Isso acontece, pessoal, porque o nosso corpo está necessitando de mais energia e de mais oxigênio. E aí o sangue, né, ele precisa correr mais rápido no seu organismo. E para ele correr mais rápido, o coração tem que acelerar para poder mandar bastante sangue para o seu corpo e bastante oxigênio. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar aí sobre vasos sanguíneos. Essa parte também é bastante interessante. E a gente se vê na próxima. Um abraço para todos.